Olá, eu sou a professora Jalusa e eu vou resolver com vocês as atividades de aprendizagem da unidade 5, né, a partir aí do exercício 15 da nossa apostila. Bom, então, no exercício 15, né, sobre equivalência de capitais, né, em juros compostos, no exercício 15, está dizendo aqui uma pessoa toma um empréstimo de R$10.000 com prazo de 1 ano, a uma taxa de juros de 12% ao ano, com capitalização mensal, assinando um título de dívida. Bom, então aqui está dizendo, né, que uma pessoa, ela assumiu uma dívida, ela fez um empréstimo de 10 mil para pagar em 1 ano, né, assinou aí um título de dívida, e esse empréstimo, né, tá cobrando, o credor está cobrando uma taxa de juros de 12% ao ano com capitalização mensal. Decorridos 3 meses, né, então eu peguei o empréstimo hoje e depois de 3 meses, o devedor resolveu quitar o empréstimo por meio de um único pagamento. Aí, considerando que a taxa corrente de juros é de 15% ao ano, né, determine o valor do pagamento a ser efetuado. Então, a dica aí, né, que 12% ao ano e 15% ao ano são taxas nominais, né? Por que são taxas nominais? O período aqui da taxa, que está o ano, é diferente, né? É um período maior do que o período de capitalização de juros, que é mensal. Então, eu tenho uma taxa aqui ao ano, só que ela vai capitalizar 12 vezes durante um ano, porque a capitalização dessa taxa, né, no saldo devedor, ela vai ocorrer mensal, né, no final de cada mês. Então, a situação, os dados aqui do exercício. Então, o empréstimo é de R$10.000, a empresa pegou o capital hoje, né? A pessoa pegou o capital emprestado hoje de R$10.000, então esse aqui é o valor presente, por o prazo de 1 ano, né? Então, o N1 aqui é 1 ano, e a taxa de juros dessa dívida é de 12% ao ano, uma taxa nominal que vai ser capitalizada mensalmente, né? Então, o período de capitalização são 12 meses, aí 12 vezes, né? Então, se a gente olhar aqui no fluxo de caixa, então eu peguei esse capital de 10 mil para pagar daqui a 1 ano, né, com a taxa de juros de 12% ao ano. E após 3 meses, então depois de 3 meses eu resolvi quitar essa dívida. Então, e para eu pagar essa dívida aqui no mês 3, né, a taxa de juros corrente era de 15% ao ano. Então, como eu assinei um título de dívida aí, né, para uma dívida de 1 ano, com juros de 12% ao ano, para resolver o exercício, então nós vamos aí em 2 etapas. Né? A primeira etapa eu tenho que descobrir qual que é o valor da dívida daqui a 1 ano. Então, eu peguei 10 mil hoje, assinei um título de dívida que está cobrando 12% ao ano com capitalização mensal. Então, eu tenho que saber qual que é o valor da minha dívida daqui a 1 ano. Então, eu tenho um valor presente de 10 mil, né? E eu tenho que achar esse valor futuro daqui a 1 ano, qual que é o valor da minha dívida no final do prazo da dívida de 1 ano, nos 12 meses, né? Com a taxa de juros nominal de 12% ao ano. Só que como a taxa ela vai capitalizar mensalmente, então eu acho aí a taxa de juros nominal de acordo com o período de capitalização, então a taxa nominal é só eu dividir pelo número de capitalizações, no caso aí são 12, então é 1% ao mês. E aqui é elevado a K, né, que é o número de capitalizações, que são 12 vezes. Então, eu vou capitalizar o empréstimo até o final de 1 ano. Então, o valor futuro, né, é os 10 mil, mais a taxa. Então, a taxa de juros para eu jogar na fórmula tem que ser na forma decimal, né? A taxa unitária. Então, 1% ao mês, se eu dividir aqui por 100, é 0,01.
né, elevado aqui ao número de capitalizações dessa taxa, no caso que são 12, né, porque em um ano são 12 meses, então essa taxa vai capitalizar 12 vezes em um ano. Então, o valor da dívida no final, né, do período da dívida, após um ano, é 11.268,25. Então, esse aqui é o valor da dívida no final de um ano. Só que eu resolvi, passaram 3 meses, a pessoa, o devedor, resolveu quitar essa dívida. E a taxa de juros corrente aí no mercado é de 15% ao ano. Então, o valor da minha dívida, lá no final de um ano, é de 11.268,25. Então, para saber qual que é o valor que eu vou pagar hoje, eu vou descapitalizar esse valor futuro aqui para o mês 3. Então, durante 9 meses. Então, descapitalizar, eu vou ter que aqui achar o valor, né, presente aqui no mês 3. Então, eu pegar o valor futuro e divido aí pelo fator de valor presente, fator de atualização. Então, pela fórmula, eu tenho aqui o PV, aí o valor que eu vou trazer aqui para o mês 3 é o valor final da minha dívida de 11.268,25. A taxa de juros, ela é nominal, 15% ao ano, mas a capitalização dela, ela é mensal. Então, dividido pelo número de capitalizações, é 1,25% ao mês. Para eu jogar na fórmula, né, eu considero aí o valor unitário da taxa, 0,0125, importante não arredondar, porque senão dá um valor diferente, elevado ao número, né, de períodos aí da antecipação desse pagamento, que são 9 meses. Então, 11.268, que divide 1,1883. Então, no mês 3, eu vou quitar essa dívida em um valor de R$ 10.076,30. Esse é o valor que a pessoa vai desembolsar para quitar essa dívida 9 meses antes do seu vencimento. E se eu for fazer esses cálculos aí utilizando a fórmula ou a calculadora, então vamos, né, aqui estão os passos, aí eu vou ter que calcular o valor futuro, então eu tenho o valor presente, né, a 12N, que é o período, né, que vai incidir a taxa de juros, para eu calcular aí o valor futuro no final de um ano, um I, que é 1%, que é a taxa de juros, que vai capitalizar mensalmente, e aqui é o valor futuro de 11.268,25. Né? Então, vamos aqui fazer na calculadora. Então, utilizando aí a calculadora, 10.000, que é o valor presente, CHSPV. Então, a taxa de juros é 1%, né? 1I. O número de capitalizações durante um ano, 12N. Né? Em um ano serão 12 capitalizações. Aí eu pego e peço para calcular o valor futuro. 11.268,25. Esse é o valor da minha dívida no final de um ano. Para eu calcular, né, o valor do pagamento, né, após 3 meses, ou seja, para eu antecipar o pagamento dessa dívida 9 meses antes do seu vencimento, considerando uma taxa de juros corrente de 15% ao ano, então, esse é o meu valor futuro, eu tenho que descapitalizar esse valor durante os 9 meses que eu pretendo antecipar o pagamento. Então, eu posso aproveitar essas informações, né, da calculadora, eu limpo só a memória dos cálculos, né, F-fim, então vai considerar somente aí esse valor, como se eu tivesse digitado os 11.268,25. Esse é um valor futuro, CHS-FV. Eu vou antecipar durante 9 meses, 9N, e a taxa de juros, né, de 15% ao ano, ela é 1,25% ao mês. E aí eu calculo
o valor presente, R$ 10.076,30. Esse é o valor, né, do pagamento ao final do terceiro mês.